Olá! Hoje vamos estudar sintaxe e o conceito de transitividade verbal. Para começar, lembrando, o que é sintaxe afinal? Certamente vocês já começaram desde o sexto ano o estudo da sintaxe. Então, vou fazer uma pequena revisão. Sintaxe é o estudo das diversas relações das palavras de uma frase. Como assim? Ao contrário da morfologia, que estuda isoladamente classes gramaticais, primeiro eu estudo o substantivo, depois o advérbio, depois o verbo. A sintaxe ela vai estudar várias classes gramaticais ao mesmo tempo em relação, porque existe uma relação aqui. Se vocês olharem esse exemplo aqui, os alunos chegaram atrasados novamente. Existe uma ordem, existe um sentido. Não é de qualquer maneira, novamente atrasados, alunos chegaram. Existe uma ordem, existe um sentido. A sintaxe vai estudar justamente essas palavras numa relação ordenada, numa relação lógica, em que cada palavra ocupa uma posição. Por isso que se fala em sintaxe em termos. Cada palavrinha é um termo que ocupa uma posição, né? Numa frase, num período, numa oração. Perfeito? Lembrando, pessoal, quando eu falo de sintaxe, eu falo de várias estruturas. Existe a estrutura fundamental, que é a marcada pelo sujeito e pelo predicado. Se vocês olharem aqui, os alunos chegaram atrasados novamente. Sobre o que se fala? Qual é o assunto? Alunos. O aluno, então, é um sujeito dessa oração, porque é sobre esse termo, sobre essa palavra que gira toda a informação. Também posso dizer que aluno é a palavra que faz concordância com o verbo. Se está no plural, foi para o plural. Então, aqui é o sujeito da oração. E predicado, tudo que se declara sobre o sujeito, né? No caso aqui, toda essa parte aqui é predicado. Por quê? Porque essa informação aqui, ela está ligada, ela está informando algo sobre isso aqui, né? Tudo que se declara sobre o sujeito. Começa com o verbo e vai até o final aqui dessa oração. Perfeito? Pessoal, vamos lá. Vou passar aqui uns slides. Rapidinho, a gente vai ver mais para frente tipos de sujeito, né? Os determinados, ocultos, inexistentes. Mas a aula de hoje envolve muito mais o predicado, o estudo do predicado. Lembrando, se predicado é toda informação que gira sobre o sujeito, também tem que lembrar que predicado sempre tem como informação básica e como componente básico o verbo. Tatuem, não existe predicado sem verbo. Uma frase pode não ter verbo. O predicado, ele existe porque existe verbo. Não existe predicado sem verbo, tá bom, pessoal? Pois bem, e como a linguagem é múltipla, como a linguagem é muito dinâmica, há várias formas de usar o verbo num período, né? Numa frase, numa oração. E a gramática vai separar os predicados em 3 estudos, né? O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O predicado nominal é o predicado que tem o verbo, mas esse verbo ele tem uma força semântica limitada. O que é a força semântica? É que é um verbo que, se você retirar, ainda você entende o sentido da frase. Olha só aqui o exemplo. As pessoas permanecem caladas. Se eu retiro as pessoas caladas, ainda consigo entender. A mesma coisa, as pessoas estão caladas, as pessoas permanecem caladas, as pessoas andam caladas, estão caladas, continuam caladas. Se eu retirar esse verbo, eu ainda consigo entender o sentido geral, né? Professora, como que eu vou saber isso? Há 2 formas de vocês identificarem o predicado nominal. O primeiro, esse exercício básico. Você retira o verbo e se ainda permanecer com sentido, é porque o predicado é nominal. Ou outro, vocês saberem que se trata de um verbo de ligação. Lembra? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar.
Eu sei que a Paula, ela tem uma regrinha que é ser, pá, perfícua, que eu nunca sei decorar isso aí, tá? Mas ela ensinou isso para vocês provavelmente, né? Eu vou direto nos verbos mesmo. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar e patati patatá. Pois bem, esse é o predicado nominal. Voltando, predicado em que o verbo ele não tem tanta força quanto o próprio nome, por isso que é nominal. O predicado verbal é justamente aquele que expressa ação, o verbo expressa uma ação e que, se eu retiro da frase, a frase fica totalmente sem sentido. A menina gosta de vestidos. Se eu retirar aqui, ó, gosta de. A menina vestidos, ela comprou, ela vendeu, ela rasgou. Não tem a informação básica. Por isso que o predicado verbal precisa de um verbo de ação, um verbo forte que, se eu retirá-lo da frase, fica totalmente sem sentido. Perfeito? Pois bem, vamos estudar um pouquinho aqui os verbos dos predicados verbais, ou seja, os predicados em que o verbo é forte, em que o verbo, se eu retirar, a frase fica sem sentido. Vamos lá, predicado verbal. Temos a noção de transitividade ou de intransitividade. O que é isso, professora? Transitividade é o que transita, né? Então, por exemplo, se eu coloco João comprou um carro, esse verbo comprou um carro vai ter transitividade ou não? Vamos lá. Se depois do verbo não tiver mais nenhum complemento, ele não é transitivo. Por quê? Porque não mudou, não transitou o seu complemento. Se depois do verbo tem complemento, eu vou chamar de transitivo, porque vai transitar, vai mudar o complemento. O que é verbo intransitivo, então? É o verbo cuja ação não transita, ou seja, verbos que não precisam de complemento. Por que eu chamo de intransitivo? Porque não vai variar nada aqui, ó. Quem cai, cai. Não precisa de complemento. A gente chama de verbo intransitivo. Eu posso até inserir informações aqui, mas elas não vão completar o verbo, vão apenas oferecer a circunstância que caiu lento, quando caiu, como caiu, mas não completa. Se eu retirar tudo isso aqui e colocar somente isso aqui, faz sentido, perfeito? E os verbos transitivos? São os verbos cujos complementos transitam. São verbos que precisam de complemento, né? Por exemplo, se eu tiro esse complemento aqui, as crianças precisam, ponto. Faz sentido? Não. Ou seja, precisa de complemento. Então, vai transitar isso aqui, ó. Eu posso colocar precisa de carinho, de atenção, de dinheiro, de brinquedo, ou seja, vai variar esse complemento. Por isso que eu chamo de verbo transitivo, porque sem um complemento ele não vai fazer nenhum sentido, né? Pois bem, e aqui, como que eu vou chamar? Esse verbo é transitivo. E como que eu vou chamar isso aqui? De complemento verbal ou de objeto. Por que ele é objeto? Porque ele não é sujeito. O sujeito pratica, né, teoricamente, a ação. E o objeto sofre a ação. Por isso que eu chamo de objeto. Então, no estudo do predicado verbal, temos dois elementos aqui. O verbo transitivo e o objeto, que é o complemento, tá? Vamos lá. Só que há várias formas de completar esse verbo. Eu posso precisar de uma preposição ou não. Por isso, no estudo do verbo transitivo, eu posso separá-lo em transitivo direto e transitivo indireto. Como que eu vou entender isso, pessoal? Olha só, como que eu vou classificar? Se o verbo é transitivo, ele tem que ter um complemento. O direto ou indireto é como que o complemento vai se ligar ao verbo. Ele se liga diretamente ao verbo ou ele se liga indiretamente? Pois bem, verbos transitivos diretos são aqueles que se ligam diretamente ao complemento sem necessidade de preposição. A preposição é um elemento que, ao mesmo tempo que liga, é um elemento não originário do complemento. É um elemento que não nasce com esse complemento, né? Ele é artificial. Eu posso falar camisa, blusa, livro, mas se eu coloco de blusa, de livro, de casa, esse de, ele se acoplou
a esse complemento. Lembrando, o que é preposição? Preposição são palavras que ligam termos, que ligam outras palavras. Quais são? A, ante, até, após, com, contra, desde, para, perante, em, entre, sob, trás, tá? Então, são essas palavras. Vamos ver aqui. Nós escutamos nossa música. Tem alguma dessas que eu acabei de falar? Não. Então, está se ligando diretamente ao complemento. Verbo transitivo direto e aqui complemento direto, que eu vou chamar de objeto direto. Por quê? Porque não tem nenhuma preposição. Para não confundir, lembrando, pessoal, direto não tem preposição porque se liga diretamente ao complemento. Não tem um de, não tem um com, não tem um para, não tem um contra, não tem um desde, tá bom? Não tem nada aqui. Isso aqui é um pronome, isso aqui não é uma preposição, então se liga diretamente. E o verbo transitivo indireto? Agora ficou fácil, porque é aquele que se liga indiretamente ao complemento. Porque entre o verbo gostar e o substantivo sorvete, há uma preposição. Então, se tem preposição, se liga indiretamente. Pessoal, quais são as preposições que mais aparecem como nos verbos transitivos indiretos? É o com, é o de, a preposição a, que é sinônimo de para, o próprio para, mas o de é quase o que mais aparece, é o mais geral, tá? Transitivo indireto, então, é aquele verbo que se liga indiretamente ao complemento. E aqui eu vou chamar de objeto indireto, tá, pessoal? Pois bem, quando falamos de complementos verbais, é o que eu acabei de falar. Se há o verbo transitivo direto, então como é que eu vou chamar o complemento? De objeto direto. Aqui, eu quero um vestido. Tem preposição aqui? Não tem. Então, eu vou chamar essa partícula aqui de objeto direto, porque complementa o verbo sem nenhuma preposição. E temos aqui, essa aqui vamos mais para frente, o objeto indireto é justamente o objeto, o complemento que se liga ao verbo com preposição. Ó, aqui fica claro para vocês, pessoal, temos a preposição a acoplada ao artigo o. Obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém, tá? Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que ter atenção aqui, pensar em transitividade verbal, que é quando o verbo precisa de complemento ou não. Se não precisa, a gente chama de intransitivo. Se precisa, a gente chama de transitivo. E aí a gente vai ficar ligado em relação à preposição. Se o verbo exigir preposição para ligar seu complemento, eu chamo de verbo transitivo direto. Se precisar, indireto. Verbo transitivo indireto. E se o verbo se ligar sem, né, ao complemento sem a preposição, eu vou chamar de verbo transitivo direto. Por hoje é isso e até a próxima.